Uma ótima tarde para você que está ligado na programação da TV Câmara. Falamos ao vivo da redação da TV, este é o Direto da Redação. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, principalmente para as crianças, para os jovens, para o adolescente e, claro, para a família. A gente vai tratar sobre prevenção de drogas. Hoje trouxemos aqui o Cabo Torres, que é responsável pelo Proerd Osasco. E a gente vai começar com boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Cabo, o que significa Proerd? Proerd é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, né? Surgiu a ideia nos Estados Unidos, com o DARE, em 1983, e no Brasil, posteriormente, o Proerd. Né, passou a ser aplicado aí no estado de São Paulo em 1993, portanto esse ano aí, se Deus assim permitir, 24 anos do Proerd no estado de São Paulo. 24 anos de um programa muito importante, um programa para a família, para as crianças, e esse programa é desenvolvido dentro de escolas, não é isso, Cabo? Isso, o Proerd ele é desenvolvido nas escolas, né, o público-alvo é os alunos do 5º ano, a gente começa a trabalhar com a faixa etária entre 10 e 11 anos, né? Que é a fase que eles estão em formação do caráter, do perfil deles. Então é muito importante trabalhar nessa idade com eles, nessa fase da vida deles. A gente considera bem importante. Por isso que o programa inicialmente é aplicado aos alunos do 5º ano. São 24 anos de programa. E o senhor, quanto tempo está na corporação, dentro da PM? Na corporação estou há 21 anos e no programa como instrutor há 4 anos. Então aí é um tempo muito bom, né? Agora, Cabo, para os alunos, qual que é a importância desse programa para os alunos? Os alunos têm uma orientação na questão da prevenção da droga. Como é que finaliza isso? O aluno ele tem um resultado aí, por exemplo, eu ouvi dizer que o aluno que faz Proerd não usa drogas. É verdadeira essa frase, essa afirmação? O senhor tem números, tem dados? O que a gente tem percebido? Primeiro, por que é importante o Proerd nessa fase da criança, né? O que o Proerd é importante? Por exemplo, além de ajudar no combate ao uso de droga, orientação, principalmente quanto às drogas ilícitas, o Proerd ele ajuda na formação, né? Como aulas de cidadania, ensino respeito ao próximo. Nós trabalhamos em coletividade com eles, né? É ensinado muito sobre responsabilidade para o aluno, que ele já está chegando numa fase entrando na pré-adolescência. Eu até costumo brincar com eles que eles estão na fase da pré-aborrecência, né? Estão entrando ali na fase da adolescência. E esse momento, nessa fase da vida deles, eles começam a descobrir, é a fase do descobrimento. Então eles têm acesso à internet, hoje está muito fácil, né? Tem acesso à internet, aos outros meios de comunicação. E a fase também da curiosidade, e eles começam a buscar informações, Só que de quem eles estão pegando essas informações? Aonde eles estão buscando? Então é importante eles estarem sendo orientados quanto aos riscos, ao abuso do uso de droga. Agora, você me perguntou se a afirmação é verdadeira dos alunos que fazem Proerd. Nós costumamos retornar nas mesmas escolas, nos anos posteriores, que nós demos aula, então 2, 3 anos depois, encontramos alunos, né, do 5º ano, agora no 7º, no 8º ano, e perguntamos, eu costumo fazer uma prévia ali com eles, vocês estão usando droga? E nós tivemos já resultados e até pesquisas de 70% a 80% desses alunos não se envolveram com drogas, principalmente as drogas ilícitas. Principalmente as drogas que já consideram... Um número importante, então, importante, né? Agora, todas as escolas são atendidas, Cabo, ou existem aí alguma determinação, algum levantamento prévio de uma escola que está em algum bairro, que existe alguma vulnerabilidade maior? Qual é o critério para que a escola tenha o atendimento, o curso Proerd? Bom, o critério para que a escola tenha o atendimento do Proerd. A prioridade é a escola pública, a rede pública. Não que não atendemos particular, a prioridade é a rede pública. Algumas escolas também que é detectado, né, e que estão mais vulneráveis,
principalmente próximo às áreas mais periféricas, essas escolas a gente acaba priorizando. Então, essas escolas primeiro. Não que as escolas particulares ficam de fora do programa, não ficam. Mas o requisito principal é que a escola faça uma parceria junto com a polícia para a gente estar aplicando o programa. Independente dela ser pública, particular, ou se esteja numa área menos ou mais aí de risco. Como eu te falei, independente de ser pública ou particular. Prioridade é a escola pública. Agora, as escolas particulares, por estar um pouco mais... Ou até escolas mesmo, que nós já tivemos casos, de estar com problema e já foi detectado em escolas particulares, aluno já consumindo droga, por exemplo, bebida alcoólica. Então, essa escola ela já acendeu um sinal de alerta. E aí o que é importante? A direção da escola fazer contato com a Polícia Militar, através do 14º Batalhão, entrar em contato com o pessoal do PROERD e estar agendando uma visita para a gente estar conversando, cadastrando a escola e, dentro da possibilidade, atendendo aquela escola ali com o programa. Cabo Torres, a gente sabe que em países mais desenvolvidos, países de primeiro mundo, o policial é uma figura que é amigo das crianças, os turistas vão, tiram fotos. No Brasil existe, e é cultural isso, existe meio que um receio, as pessoas têm medo da polícia. Como que é para o senhor, para a sua equipe, chegar dentro de uma escola já enfrentando essa resistência, possível resistência do aluno, e aí trabalhar com ele dentro de uma sala de aula um tema tão delicado, tão importante, que é o uso e a prevenção do uso das drogas? A primeira barreira que a gente encontra, muitas vezes, é com a própria direção da escola. Com o trio gestores, alguns professores. Mas o que é importante? Primeiro é desmistificar isso aí. Porque é uma questão de cultura também. Tem uma questão de cultura aí. Você citou muito bem exemplo de outros países em que a polícia, as pessoas querem tirar foto, querem estar ao lado do policial. E por que que no Brasil não é assim? Não é assim. Por uma questão de cultura. Então vejamos. As crianças, desde pequenas, elas são educadas, infelizmente, de maneira errada. Porque eu já vi pai e mãe falar, olha só o policial, se você não se comportar, se você fizer bagunça, eu vou chamar a polícia. Então já começa desde pequeno educando de maneira errada. Para que ela tenha medo. Para que ela tenha medo da polícia. Quando, na verdade, o pai e a mãe deveriam orientar o seguinte, olha, você não precisa ter medo da polícia. Se você não fizer nada errado, você não precisa ter medo da polícia. Até porque se essa criança se perde um dia num shopping, numa praia, o primeiro cidadão em que ela deveria confiar e procurar é o policial. Exatamente. E como que o senhor lida com isso dentro da sala? Há essa resistência mesmo ou isso é quebrado no primeiro dia? Há uma forma mais leve, mais tranquila de se conduzir o assunto? Como é que é esse primeiro impacto com os alunos dentro da sala de aula? O primeiro dia de aula eles ficam apreensivos. O primeiro dia de aula eles ficam preocupados, meio receosos. E a partir da segunda aula, essa barreira ela é quebrada. A gente consegue transpor. Através das aulas, da didática, dos temas que são debatidos, a gente começa a conversar e a gente percebe a proximidade dos alunos é imediata. Então a gente consegue trazer eles bem próximo e mostra para eles que o objetivo da polícia é orientar e ensinar quanto ao abuso de drogas. Claro que o tema central é o uso de drogas, mas quais são outros temas? Há um trabalho paralelo aí, por exemplo, pensando em formar cidadãos do bem, de formar pessoas com caráter, ou é só o tema mesmo que é explorado com maior tempo, com mais delicadeza, o tema droga? Há uma outra temática que se trabalha, há uma outra linha de pensamento para que o jovem possa, o pré-adolescente, na verdade, né, que está trabalhando com criança entre 10 e 11 anos, né, ela possa ser um ser humano melhor, possa respeitar mais. Há esse trabalho, há esse pensamento também, Cabo? Sim. Além das aulas do PROERD sobre a prevenção de droga, o abuso ao uso de drogas, a gente trabalha com cidadania, né, que nós falamos no início aqui. A gente orienta eles a respeitar as pessoas. Falamos sobre algumas coisas que hoje na escola, talvez, por mudança da grade, do currículo escolar, não se fala mais. Na nossa época nós tínhamos matérias como SPB, Educação Moral e Cívica. Então hoje não existe mais essas matérias, ou pelo menos são abordados sobre outro tema. Mas a gente trabalha assim com modelo de cidadania, com modelo de cidadão, né? Falamos muito sobre patriotismo, civismo, ainda isso também é trabalhado além do tema PROERD.
Ok? Cabo, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Para você que está em casa, não saia daí, é muito rapidinho, a gente já volta. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltamos a falar ao vivo da redação da TV Câmara. Daqui a pouco estaremos transmitindo também ao vivo, no plenário Tiradentes, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco. Agora comigo aqui o Cabo Torres. O Cabo Torres é representante do PROERD, que é o Programa de Resistência e Repressão às Drogas da Polícia Militar de Osasco. Na verdade, da Polícia do Estado de São Paulo e Osasco, o Cabo Torres está representando. Cabo, quantos são os instrutores na cidade? Na cidade de Osasco, hoje nós temos atuando 5 instrutores, 3 no 14º Batalhão e 2 no 42º Batalhão, que também é Osasco. E temos ainda mais 3 instrutores que estão em formação e ainda deve chegar esse mês, até o final desse mês, acredito que nós vamos ampliar aí a quantidade de instrutores, no quadro de instrutores. Que bacana. E quantos jovens, quantos pré-adolescentes aí, quantas crianças são atendidas em Osasco? No primeiro trimestre, nós conseguimos atender agora cerca de 1.500 alunos. Aliás, no primeiro semestre. E a média, a expectativa é que para o segundo semestre, nós atenderemos aí cerca de 2.000 alunos aí da rede pública, só da rede pública. Da rede particular? Da rede particular, nós atendemos agora boa parte, as escolas que tem um protocolo, né, que tem o cadastro, faz a parceria com a Polícia Militar, foi atendida agora no primeiro semestre. Então, boa parte das escolas particulares foi atendida no primeiro semestre. A maioria agora no segundo semestre são as escolas públicas aí. Cabo, e além do curso, no finalzinho lá existe uma formatura. Como é que é essa formatura? O aluno parece que tem que escrever uma redação do que ele aprendeu no PROERD. Como é que é esse processo, Cabo? Término de curso, nós fazemos uma formatura, né, uma solenidade de encerramento, entregamos um certificado de participação e pedimos para que eles façam a redação, escolhemos a melhor redação da sala, até como forma de incentivá-los, e no dia da formatura nós entregamos uma medalha pela melhor redação. Cada sala nós costumamos escolher um aluno. E eles fazem uma redação com base naquilo que eles tiveram durante o curso, né, durante todas as 10 aulas aí. Então é muito bacana, eles ficam bem apreensivos para o dia da formatura, fazem um juramento na formatura. É bem interessante. Alguma redação surpreendente, algum relato que o senhor já viu que chamou a atenção e falou, nossa, que interessante. Vocês conversam com os outros participantes, com os outros professores, com os outros policiais que fazem o programa, vocês têm essa avaliação, esse contato, falou, olha, que interessante, a gente nunca esperava que o aluno fosse escrever isso. O senhor tem relato disso, Cabo? Tem. Eu tive uma escola, aliás, da rede municipal, que é o Quintino Bocaiúva, no Jardim Novo Osasco. E o que me surpreendeu na redação do aluno? Ele escreveu e a gente percebe a forma como que ele escreveu, bem emocionado. E ele, no relato ali na história dele, ele conta o seguinte, que se ele tivesse tido PROERD antes, ele poderia ter orientado os pais, a mãe, e não teria morrido um parente, ele não quis falar, que a gente orienta quando eles estão contando a história, sempre usar a expressão alguém que eu conheço. E ele falou no texto dele que alguém da família dele havia falecido de câncer no pulmão por conta do cigarro.
E se ele tivesse conhecido o ProERD antes, talvez ele pudesse ajudar. E se esse parente dele tivesse feito o ProERD, conhecido sobre os efeitos das drogas, do cigarro especificamente, não teria usado, talvez não tivesse ficado doente e morrido. Essa é uma das experiências que eu tenho. Que bacana, é uma experiência que eu acredito seja emocionante, porque toca com o ser humano, né? E aí, Cabo, não há possibilidade de quem não está no 5º ano ou depois do 6º ano fazer o ProERD, é só para o 5º ano, é isso? E por quê? Bom, como eu falei no início, o público-alvo principal é o 5º ano, mas nós temos o programa para o 1º ano, que se chama ProERD Kids, trabalha com os pequenos, e a gente trabalha com eles com figuras, com lâminas, né, com desenhos, onde é abordado os temas também sobre pedofilia, sobre não falar com estranhos, não aceitar nada de estranho, não aceitar carona, não atender o telefone se estiver sozinho em casa, não abrir a porta. São alguns temas que são trabalhados aí com o 1º ano. No 5º ano, o programa normal, caindo na real, e no 7º ano a gente volta a ter um encontro com eles, quando é possível, que é o caindo na real para o 7º ano, que é feito um trabalho com aqueles que passaram pelo 5º ano. O 7º ano seria um reforço, uma forma de estar relembrando algumas dicas que foram dadas. Então a gente tem mais um bate-papo, um reencontro com eles, principalmente os que foram ex-alunos do ProERD ali no 5º ano. A gente procura encontrar novamente com eles no 7º ano. Que bacana, aí tem o Kids, aí tem o ProERD que é para essa faixa, e tem alguma coisa da polícia ou do ProERD parecido para as pessoas com um pouco mais de idade aí, já mais jovem, adolescente? Nós temos o trabalho também de palestras. Então, o que nós fazemos? Fazemos palestra. Eu fiz uma recentemente na ETEC, fazemos palestra em empresas, igreja, comunidade, sobre prevenção de drogas, e o ProERD também tem uma palestra para os pais. A gente dá dica para os pais, né, sobre educação, como tratar o filho, principalmente quando se envolve com droga. Mas a gente tem um trabalho fora do ProERD, de palestra, de orientação, de prevenção. E eu fiz um trabalho em outubro com os funcionários da USP, do CPUSP, do Centro Esportivo da USP. Nós tratamos sobre, na 25ª semana da CIPAT, nós fomos convidados para estar falando ali sobre prevenção e o abuso do uso de drogas. E foi bem bacana. Então a gente, fora as aulas do ProERD, para os alunos, naquelas faixas etárias, 1º ano, ProERD Kids, 7 anos de idade, 5º ano e o 7º ano, nós também costumamos fazer palestra para a comunidade também. Cabo, e a quantidade de profissionais, de policiais que estão no programa é suficiente? Vocês têm recebido demandas, pedido de escolas e instituições que querem que o ProERD vá e que ainda não são atendidas? Como que é essa relação? Como eu falei no início, a gente procura priorizar a escola pública e as escolas também que estão mais vulneráveis, ou escolas que já apresentaram problema. Tem focos já de alunos, né, dentro da escola, que já, infelizmente, por qualquer motivo aí, vieram a se envolver com droga. Então a gente já procura atender, priorizar essas escolas. A demanda existe, é grande, nós somos, como eu falei no início, no 14º Batalhão, 3 instrutores, precisaríamos de mais, tem 3 em formação, né, a demanda é muito grande. Aliás, não é só em Osasco, é no estado de São Paulo todo. Nós temos 645 municípios, uma população muito grande. Então, dentro do possível, a gente procura atender. Todos os pedidos, por enquanto, nós estamos conseguindo atender. Quais são os requisitos para um policial se tornar um instrutor ProERD? O primeiro requisito é que o policial seja voluntário, né? Além de ser policial, ele tem que ser voluntário. Porque ele vai estar dentro de sala de aula, trabalhando com alunos, tem que ser um modelo. Outro requisito básico também é que ele não fume e não beba, não consuma bebida alcoólica, porque senão não vai ter como ele dar exemplo. Esse é o requisito básico. E seja voluntário, não deixa de ser também um sacerdócio. Que legal, que bacana. Há pouco o senhor estava falando sobre sinais, né, dos jovens, dos adolescentes que acabam se envolvendo com droga. Como que o pai, a mãe, ou o tio, a avó, pode perceber quais são os sinais que ele começa a perceber que o aluno está se envolvendo com droga? E depois eu gostaria que o senhor desse dicas. Primeiro, vamos falar assim, como que o pai, a mãe, o cuidador pode identificar que uma criança, um jovem, um adolescente está começando a se envolver com drogas? Muito bem. São vários fatores que levam os pais, que chamam a atenção, e os pais têm que começar a observar mais os filhos. Primeira coisa é a mudança no comportamento. Isso é fato.
o jovem, o adolescente, ou até mesmo o adulto, quem se envolve com droga de uma maneira geral, começa a ter mudança nos seus hábitos. Então o que a gente orienta? Os pais prestem atenção primeiramente no comportamento. Hábitos, por exemplo, como não querer conversar, não querer sentar à mesa para fazer as principais refeições, café da manhã, almoço, quando tem oportunidade, ou a janta mesmo, família reunida. A tendência é se isolar, procurar ficar mais no quarto. Isso aí são hábitos. Fisicamente, é possível perceber mudanças também. Por quê? Geralmente, dependendo da droga, olhos avermelhados, né? Alguns, por exemplo, tique, né? Dependendo da droga, a pessoa começa a tremer, né? Falta de apetite. Então, tem algumas coisas, algumas mudanças aí no comportamento e mudanças físicas também que são perceptíveis. Para você que está acompanhando a nossa programação, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai explorar mais esse tema de quais são os sinais para os pais ficarem alertas e o Cabo Torres também vai dar dicas de como tratar o seu filho ao perceber que ele está se envolvendo aí com entorpecentes. Não saia daí, a gente volta já já. Ô, querido, desculpa, mas eu não entendi por que você separou o arroz do feijão. Por acaso você é a favor da segregação? Como é que é? E a couve, que é o único alimento feminino do prato? Tem ou arroz, ou feijão, ou torresminho. Isso é machismo, sabia? Que isso, minha senhora? Sem falar no paio, né? Que obviamente é uma conotação sexual de muito mau gosto. O CONAR é responsável por regular a publicidade no Brasil e todos os dias recebe dezenas de reclamações. Muitas são justas, outras nem tanto. Confie em quem entende. Confie no CONAR. Sotaque. 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 Eu moro no Ipiranga, sou descendente de italiano. Meu nome é Felipe, eu sou paulistano e moro em Pirituba. Sou chileno, moro em São Paulo faz 30 anos. Meus pais são cariocas, eu sou carioca, eu moro na Aclimação. Meu nome é Hugo, meu pai é japonês, minha mãe é brasileira e eu moro ali na Vila Mariana. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que quem tem sotaque são os outros, né? Nós nunca achamos que temos algum sotaque, mas todos nós temos sotaques, todos nós falamos de uma maneira muito ligada à nossa realidade, ao nosso local de nascimento, né? Porta. 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 Ao longo desses 500 anos, São Paulo recebeu a contribuição de povos que vieram de várias partes do mundo, né? Os imigrantes, trazendo na bagagem, além das saudades e dos seus bens materiais, as suas línguas, né? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. De volta com o Direto da Redação, daqui a pouquinho teremos a transmissão da sessão ordinária direto do plenário Tiradentes. Hoje o nosso papo é com o Cabo Torres. Cabo Torres veio falar do PROERD, que é o Programa de Resistência a Drogas. O Cabo Torres, no bloco anterior, estava falando de alguns sinais que os pais ou os cuidadores, aí, os avós, tios, podem perceber se o filho ou o sobrinho, primo, está usando drogas. Algum outro sinal que a gente pode olhar e já perceber que o jovem, o adolescente, a criança já está consumindo, usando algum tipo de droga, Cabo? Sim, como eu havia falado anteriormente, um dos sinais também é a irritabilidade. Falta de paciência, perca do apetite, nós já falamos. Irritabilidade, nervosismo, agitação, estresse, né, tique, pupilas dilatadas, são sinais físicos aí. Uma coisa também que a gente consegue perceber, não é físico, mas a primeira coisa que acontece, principalmente na fase escolar, é a falta de interesse pelos estudos, ou até mesmo o abandono dos estudos. Isso aí já foi comprovado, é fato. Começou a se envolver com drogas, a tendência é parar os estudos, independente do tipo da droga. É muito difícil eles conseguirem usar a droga e estudar ali, é difícil. Cabo, existe uma questão muito sensível nisso, né?
Porque o primeiro passo é a identificação, o próximo é o acolhimento. Qual é a dica que o senhor dá para os pais para que ele possa se aproximar, de que forma que ele tem que se aproximar para que também ele não possa fazer com que o usuário, o adolescente, a criança, se afaste mais ainda dele? Como é que tem que ser essa abordagem? Muito bem. Essa abordagem tem que ser no sentido de um acolhimento. Porque o que acontece? O aluno, o adolescente, o jovem que escolheu esse caminho, que está enveredando, entrando por esse caminho, é muito provável que o traficante já tenha adotado. Então, qual que é o papel do pai, o papel da mãe neste momento? É acolher. Independente do tipo de droga, independente da classe social, da religião. É acolher, independente até de convicção filosófica. Mas é acolher, é abraçar. Porque talvez ele iniciou nesse caminho por falta de atenção dos pais, por carência, por falta de, sabe, de ouvir uma palavra, de ouvir um conselho, de ouvir um elogio. Então, se ele não escutou do pai, não escutou da mãe, ele quer escutar lá fora. Então, o papai e a mamãe que percebeu isso aí, o que ele deve fazer? Eles devem fazer? Abraçar seu filho. Mostrar para ele que, independente da situação que ele viesse encontrar, que você, papai, você, mamãe, é amigo dele, que você vai ajudar, independente do nível, do estágio que ele já chegou. E para isso existe tratamento. E o que é importante também, lembrar que o usuário, o viciado, ele não é um traficante, ele não é um criminoso, até porque a lei nem o trata assim. Ele é um dependente, um doente químico, e ele precisa ser tratado. Cabo, a gente falou de uma suposta, um suposto acontecimento que seria o pai identificando e depois acolhendo. Qual é o trabalho preventivo para que o filho não caia? Qual é a dica que o senhor dá para os pais para que os filhos não caiam nessa questão do envolvimento com a droga? Há alguma dica sua para que o filho esteja ali conversando com o pai no dia a dia, para que ele não tenha o envolvimento com a droga? Há estudos, há pesquisas, há indicação de alguma forma para que a criança não se envolva? Sim. A primeira dica que eu dou, diálogo. Hoje nós sabemos que o cotidiano, a nossa vida, a correria, eu sou pai também, muitas vezes entramos em casa, tomamos banho, jantamos e aquela rotina da família brasileira, assiste o jornal e vai dormir. Mas o que é importante? Estar conversando com os filhos, estar dialogando. Nós tivemos casos, né, de uma criança, um adolescente com 12 anos, levar droga na mochila para a escola, ou seja, ele já fazia aquele papel do que nós costumamos chamar do aviãozinho do tráfico há mais de 6 meses e os pais não sabiam, porque a mãe nunca olhou a bolsa dele. Então, primeira coisa, converse com o seu filho, procure fazer as refeições, pelo menos a janta, se não puder o almoço, o café da manhã, mas pelo menos a janta, todo mundo reunido na mesa, né? Deixa um pouco a televisão de lado. Hoje nós temos o costume, nós percebemos, conseguimos perceber aí na família, pegam o seu prato e cada um vai para frente da televisão ali. Então procure fazer todo mundo a refeição junto na mesa, procura conversar com o seu filho, a sua filha, procure saber como foi o dia dele, o dia dela na escola, procura saber se está tudo bem. De vez em quando, sem que ele perceba, procura dar uma olhada nas coisas dele, arrumando o quarto ali, a mochila, procura dar uma olhada no material escolar, a agenda diária, principalmente as meninas que têm o costume de escrever, procura dar uma olhadinha, pega o celular do seu filho, olha as redes sociais, o WhatsApp, Facebook, procura saber quem são os amigos, procura saber com quem eles estão andando, conversando, principalmente nas redes sociais aí. Essa, acho que se a gente começar por aí, já é Começar com diálogo já é um bom e sinal. Importante começo. Mas também os pais precisam estar atualizados, porque os traficantes estão a todo tempo procurando novas alternativas, novas drogas. E aí, como é que o pai faz para ter essa informação? Que às vezes a preocupação são com aquelas drogas mais conhecidas, do tipo maconha, o crack, a cocaína, mas existem outras drogas e o mercado do tráfico ele se renova o tempo todo, não é isso, Cabo? Isso. Infelizmente, todos os dias tem surgido novas drogas, né? Então, é muito comum, nós conhecemos a maconha, conhecemos o crack, conhecemos a cocaína, né? Mas o que acontece hoje? Está surgindo novas drogas, como exemplo aí, Crocodil, que é aquela nova droga russa, a base de codeína, que é o similar da morfina, lá é vendido sem nenhuma prescrição médica.
fósforo vermelho, pólvora, fósforo, né? É utilizado aí para poder fazer essa droga. Altamente viciante, uma vez que a pessoa vem usar, não consegue mais se libertar dela. Outra droga também que infelizmente já tem no Brasil, que é a Cloudinine, provoca ataque de pânico, de fúria, aí a pessoa fica agressiva, e outras drogas que vão surgindo. Todo dia, se fizermos uma pesquisa, tem uma droga nova. A última que eu estive olhando, ela se chama sopro do diabo. Não é comum no Brasil, graças a Deus, mas é uma droga aí que ela é feita a base dela é uma planta chamada trombeta de anjo. É muito comum na Colômbia, né? Não tem cheiro, não tem cor, e a pessoa, sob o efeito dessa droga, ela não se lembra do que fez e do que falou. Então, já há relatos aí de pessoas que perderam bens, transferiram patrimônio, fizeram saques em banco sob o efeito dessa droga e não se lembram. Cada dia eles estão evoluindo, está surgindo novos tipos de droga. Papai e mamãe, o que tem que fazer para ficar atento? Dá uma pesquisada, dá uma olhada. Aliás, eu sugiro que pesquisem junto com os seus filhos. Chamem eles, não deixem eles fazer a pesquisa sozinhos. Sentem com eles e falem, olha, vamos pesquisar. Encontrou um assunto que é do momento ali, é a moda, né? Como diz o povo costuma, o momento, é o assunto do momento, é uma modinha. Procura pesquisar, procura se inteirar, porque às vezes os filhos, eles procuram os pais para conversarem sobre isso. E quando vem, o pai não está atualizado, não está sabendo. Então eles falam, poxa, meu pai, minha mãe nem está sabendo desse assunto. Eles vão procurar orientação, sugestão e opinião fora. Isso é perigoso. Importante essa relação da família, a participação, tanto na pesquisa, esse diálogo, esse afeto que o senhor já contou aqui. Agora, para o adolescente, para a criança que não está no ProERD, qual é a dica? Qual é o olhar que a polícia passa, por exemplo, para que ele não se envolva? Por exemplo, uma questão que pode influenciar é o meio onde ele vive. E aí, de repente, vamos experimentar aqui um cigarrinho, vamos experimentar alguma coisa, e quando vê, ele já está totalmente envolvido. Como é que faz para sair fora disso a criança, o adolescente, o jovem? Mesmo ainda não tendo maturidade, como ele consegue perceber que ele pode estar sendo influenciado? Hoje nós vivemos numa sociedade capitalista, então e uma sociedade influenciadora. Então, o que tem que tomar cuidado é que, primeiro, eu sempre oriento os jovens, nas minhas palestras principalmente, e eu falo para eles, tomem cuidado, porque a sociedade em que nós vivemos, ela costuma influenciar, ou seja, ela empurra, só que lá na frente ela separa. Então o jovem hoje ele tem uma moda, usar droga, fumar maconha ou qualquer outro tipo de droga, não tem problema. Isso aí muitas vezes é apregoado de maneira errada pela mídia. E o jovem, na fase da adolescência, ele acha aquilo bacana. E às vezes acaba usando por influência de um amigo, por influência da mídia, por influência do meio que ele vive. Só que lá na frente, quando ele se torna um usuário, um doente, um dependente químico, ele é excluído pela mesma sociedade que influenciou, que induziu. O meio que ele vive também é muito importante. Infelizmente, nós temos aquelas comunidades mais carentes, pouco recurso, ou aliás, sem nenhum recurso. E é muito difícil. A gente procura trabalhar fora do ProERD com ações sociais. Porque aonde existe a ausência do Estado, exemplo o Estado do Rio de Janeiro, nós percebemos ali o tráfico de droga. Então, essas crianças, quando elas não têm recursos, quando elas não têm pessoas que acolhem, infelizmente, o traficante acaba acolhendo, acaba adotando. E aí, para você mudar depois essa ideia, desmistificar isso aí, tirar da cabeça da criança que o traficante não é um herói, que o traficante não é um exemplo a ser seguido, é muito difícil. Cabo Torres, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui, muito esclarecedora, trazendo informações sobre o programa de prevenção ao uso da droga que é feito em escola. Se alguma escola, alguma associação precisar entrar em contato com o ProERD para que faça-se uma palestra, para que possa conversar com uma determinada comunidade, qual é o número que pode ligar, Cabo? O telefone do 14º Batalhão é o 3681-7107 ou 06. Então, repetindo, 3681-7107 ou 06. Esse é o telefone do 14º Batalhão. Procura a seção de assuntos civis, ProERD, ou mandando ofício, né, pedido de palestra, e dentro do possível a gente procura atender. Cabo, obrigado mais uma vez. A gente teria aqui muito mais assuntos para discutir, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Para você que está acompanhando a nossa programação, não saia daí. Daqui a pouco tem a transmissão
ao vivo, direto do plenário de Tiradentes, da sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco. O Direto da Redação acontece todas as terças e quintas-feiras, a partir das 2h30 da tarde. Fique com a gente, não saia daí. Muito obrigado, até a próxima semana.